Agora a gente vai falar sobre uma parte do nosso corpo que nem sempre tem a atenção que deveria, mas deveria, porque é por aqui que a gente recebe todo o ar, né? E a gente vai entender o que pode afetar o nosso nariz, dificultando até mesmo a nossa respiração. E em quais casos é necessária intervenção cirúrgica e como é que a gente vai fazer essa intervenção? Eu recebo agora o otorrinolaringologista, cirurgião da face, Dr. João Almeida. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua presença. Senta aqui pra gente conversar sobre o nosso nariz. Olha, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Tava pensando, porque a gente realmente precisa diário. O nariz é o canal que a gente usa, né? Pois é, o nariz é fundamental. Além dele estar no centro da face, né? É a recepção de toda a pessoa. Quando você conversa com alguma pessoa, você está de frente com o nariz, né? Não tem como esconder ele, né? Aliás, é muito legal a gente falar também, que você falou que ele está no centro da face, ele é uma coisa que todo mundo vê, né? Às vezes a gente tem um desconforto, eu tinha um desconforto enorme com o meu nariz e eu fiz uma rinoplastia há uns 25 anos e foi ótimo. Melhor coisa que eu fiz por mim mesma e eu nem imaginava o quanto isso me deixar livre, sabe? Com a autoestima elevada. E foi muito bom. Agora, não pode ser só uma intervenção plástica, precisa ser uma intervenção funcional também, né? Sim, o nariz, a função principal dele é a respiração. Ele pode, sim, ficar mais bonito, mas também essa parte estética não pode afetar a parte respiratória. As duas funções têm que andar lado a lado. Perfeito. Bom, vamos falar então de quais doenças, quais são as mais comuns que envolvem o nosso nariz, para depois a gente chegar lá naquelas que precisam mesmo de uma intervenção cirúrgica. Olha, as mais comuns são sinusites, rinites, desvio de septo e também a hipertrofia da carne esponjosa, que nós médicos chamamos de cornetos. Tá, que é aquela pessoa que fala assim, eu tenho carne esponjosa no nariz, preciso operar. É isso? É isso. Hipertrofia de carne esponjosa. Hipertrofia dos cornetos nasais. Tá, ok. Então vamos começar pela sinusite, foi o que você falou? Isso, sinusite. Sinusite, que a gente ouve tanta gente reclamando, tô com sinusite. Sinusite é exatamente o quê, doutor? Então, ela é uma inflamação dos seios da face. A face, ela é cheia de cavidades, justamente para ela não ficar muito pesada na sustentação do pescoço, né? Então, por isso que ela é toda cheia de cavidades. Essas cavidades, quando você tem uma sinusite, elas infectam, ou pode ser com bactérias, fungos e até mesmo vírus. E para isso precisa tratamento. O que pode desencadear mais vezes ou a repetição dessa sinusite é o próprio hipertrofia do corneto e também desvios de septo. Aquele paciente que não respira bem e, consequentemente, faz sinusite de repetição, precisa passar por uma abordagem, uma avaliação médica para ver a real necessidade de cirurgia. Então a pessoa que está tendo muita sinusite, ela pode precisar de uma correção no desvio de septo. Perfeito. E até mesmo nessa hipertrofia dos cornetos. Perfeito. E aí, se corrigir isso cirurgicamente, ela provavelmente não vai ter mais sinusite? Não que ela não vai ter mais, mas ela pode apresentar quadros de sinusite como uma pessoa normal. Nenhuma pessoa está isenta de apresentar sinusite, mas algumas pessoas com alterações anatômicas apresentam mais que as pessoas que não têm as alterações anatômicas. Ok, perfeito. Rinite. A rinite, o pessoal confunde muito sinusite com rinite, né? A rinite, ela é um quadro alérgico. O que acontece? A pessoa espirra muito, ela fica com o nariz escorrendo e com o nariz obstruído. Primeiramente, ela é um tratamento clínico. Associado a isso, também passa por uma avaliação na necessidade de corrigir a carne esponjosa hipertrofiada ou até mesmo o desvio de septo. A cirurgia, ela não cura a rinite, diferentemente da sinusite, que pode acontecer da cirurgia melhorar muito o quadro de sinusite. Na rinite, não, é diferente. Mesmo você operando, você vai ter que fazer o controle alérgico através das medicações. Mas, então você fala, por que eu vou operar? Sim, porque a sua respiração vai melhorar. Então, os sintomas ficam mais leves. Ok. Qual é a importância de fazer uma cirurgia, para quem está querendo fazer uma rinoplastia, com um cirurgião que seja também otorrino, que entenda dessa parte funcional? Tem diferença? Olha, a cirurgia, no meu modo de ver, a rinoplastia, ela não é
cirurgias separadas. A rinoceptoplastia é uma única cirurgia. E a função principal, como eu disse no início da consulta, da entrevista... É quase uma consulta mesmo. É quase uma consulta, né? É que eu faço que nem eu Acostumado fosse com consulta, no seu consultório, para tentar ajudar a turma que está em casa. Tem razão. Então, no início da entrevista, como eu disse, a função do nariz, ela é primordial respiratória, né? Como eu disse, você pode ficar com o nariz mais bonito, mais esteticamente adequado ao seu rosto? Pode sim, mas principalmente a gente tem que focar na respiração, tá? Então a gente tem os limites anatômicos para que numa cirurgia o nariz fique bonito sim, mas principalmente funcional. Perfeito. Não adianta nada você ter um nariz bonito, mas ele não funcionar. Tá joia. Vou voltar já para a gente continuar o assunto. Vou liberar para você mandar sua pergunta também. Eu sei que você já talvez tenha mandado, porque a gente já tem várias perguntas. A produção já me avisou, mas se você ainda não mandou no 11 9 50 45 18 40, eu fico feliz porque aí a turma participa também, né? Sabe que o André estava contando agora para mim ali, enquanto entraram os depoimentos, que ele operou quando ele teve um acidente, nunca mais ele teve sinusite, nunca mais teve rinite, nunca mais teve nada. Coisa boa quando isso acontece, né? É maravilhoso, e ainda mais após um acidente, né? Essa parte de trauma a gente também realiza pós-trauma, né? Esse quadro de cirurgia que associada tanto à parte estética, né? E também a parte funcional e das patologias, no caso a sinusite. Como eu te falei, eu operei há 25 anos, né? Então eu imagino que muita coisa tenha mudado de lá pra cá. Mas eu tive uma recuperação muito rápida, tanto é que eu acho que eu operei numa quarta-feira e voltei pro vídeo na segunda, assim, foi... Uau, bem um recorde, sabe? Pra época foi bem um recorde mesmo. Foi bem um recorde mesmo. Eu me cuidei bastante, muita compressinha de gelo. Sim. Mas como é que é hoje o pós-operatório de uma cirurgia de nariz? Olha, geralmente uma cirurgia primária, o que é uma cirurgia primária? Quando o paciente nunca mexeu, nunca realizou nenhum procedimento no nariz. Dura em torno a recuperação por volta de 7 dias. É aquele curativinho que fica externo no nariz, que as pessoas... muitas vezes vem na rua, alguns que é um pacientes... micropore, né? Uma coisinha Isso, assim, na verdade, né? a gente chama de aquaplast. É um plástico, ele é termomoldável. Você aquece ele e consegue moldar. Antigamente se usava gesso, hoje não. Hoje já melhorou para esse produto que ele é termomoldável. E também acabaram-se aqueles tampões. Não existe mais tampão nasal. Nós realizamos parte da cirurgia por videoendoscopia. Então, o controle de sangramento e o controle da precisão cirúrgica evoluiu muito. Tá? Então, a gente não utiliza mais os tampões nasais. Hoje se utiliza o que se chama de splint nasal, que são pequenos silicones que ficam dentro do nariz, que também é retirado por volta de 7 a 10 dias. Maravilha. Vamos ver as perguntas da turma que está em casa. Você que mandou, tá aí ansioso. Olha, Mariana de Rio Claro. Sofro demais com rinite e sinusite. E mesmo indo em médicos diferentes, nunca tem uma solução definitiva. Terei esses problemas pro resto da vida? Olha, não. Tem tratamento. Então, procure um especialista na área, verifique a especialidade e a prática do dia a dia desse médico que você vai procurar. Tem tratamento, tem exames a ser realizado e tem um segmento a longo prazo do paciente. Então, procure seu especialista. Perfeito. E eu já aqui conversando com o doutor João, estou pensando assim, bom procurar já um otorrino cirurgião, porque se o caso for cirúrgico, ele já vai te encaminhar para esse procedimento, né? Porque às vezes né? Sim. Porque você falou que se tiver carne esponjosa no nariz, se tiver desvio de septo, não vai melhorar a sinusite, por exemplo? Com certeza. Como eu disse, a cirurgia, ela é uma cirurgia só, não existe cirurgias separadas, tá? Então a gente chama de rinoceptoplastia. Ela é feita num conjunto só, em uma análise só e geralmente com uma equipe só. Pode acontecer da pessoa não ficar com o resultado que ela gostaria e querer fazer uma nova cirurgia? Isso é possível. Toda cirurgia, e não é diferente para uma cirurgia plástica da face, principalmente a rinoplastia, tem as alterações inerentes ao processo cirúrgico, né? Pode ocorrer infecção, pode ocorrer sangramento, pode ocorrer retrações cicatriciais e isso pode dar um aspecto diferente daquilo que a gente esperava. Tá? E aí tem risco de refazer essa cirurgia, porque a gente fica com aquele trauma de Michael Jackson, né? Aí ele foi fazendo e aí ficou com aquele nariz que, no final das contas, não ficou bom. Então, hoje com a evolução da técnica, né, nós conseguimos corrigir
muito bem as alterações que acontecem no pós-operatório em alguns pacientes. É lógico, às vezes eu pego no meu consultório pacientes que se submeteram a cirurgias com técnicas já ultrapassadas. Então, isso causa uma alteração anatômica muito séria. Nós conseguimos melhorar, mas, lógico, dentro do limite que é possível. Eu me lembrei daquele programa de televisão que eu adoro, que chama Botted, que vem uns defeitos, assim, umas coisas erradas, e eles têm lá um trabalho grande e às vezes eles falam exatamente isso, é dentro do limite, porque tem coisas que já não dá. Deixa eu só fazer a pergunta da Marlene aqui, gente. Olha, ela é de Pinhais, no Paraná. Sonho em fazer uma rinoplastia, mas primeiro preciso corrigir um desvio de septo. Existe a chance de fazer os dois procedimentos de uma só vez ou é arriscado? Não, o ideal é justamente ela não corrigir o desvio de septo antes. Por quê? Porque nós utilizamos a própria cartilagem do desvio de septo para reconstrução nasal. Então, uma dica importante, faça cirurgia, faça só uma cirurgia, faça a rinoceptoplastia e não somente a septoplastia e posteriormente a rinoplastia. Se ela não tiver cartilagem suficiente no nariz, nós vamos ter que recorrer para outras cartilagens, que pode ser da orelhinha e também a cartilagem da costela. Nós retiramos parte da cartilagem da costela para fazer a reconstrução nasal. Por quê? Hoje, a rinoplastia que a gente pratica, né, é a rinoplastia estruturada. E essa rinoplastia, ela tem a longo prazo, uma previsibilidade de resultado melhor, diferentemente do passado, tá? Então, não faça o desvio de septo antes. Faça tudo junto de uma vez. Tudo junto de uma vez. Volta aqui já já. Doutor João, vamos colocar a próxima pergunta só para fazer um suspense aqui, ó. Vamos ver, coloca aqui na tela. Adriano de Volta Redonda. Ele diz, tenho adenoidite, o que atrapalha demais, principalmente na hora de dormir. Nesse caso, a cirurgia é indicada? Olha, precisamos fazer uma avaliação completa, por isso que eu falo, procure sempre o seu especialista. Porque o que pode estar acontecendo? Na verdade, ele pode não estar respirando bem pelo nariz e respirando mais pela boca. Essa respiração oral pode sim fazer a irritação da adenoide. E nós temos que avaliar se ele tem realmente uma hipertrofia. Se ele for um paciente mais velho, geralmente a adenoide está regredida. Aí temos que pesquisar outras coisas. E também verificar a parte do sono e a apneia do sono, que é um quadro que a gente também tem que investigar nesse... Olha, gente, sono, apneia do sono, ronco, isso é assunto sério, tá? A gente ridiculariza, às vezes, as pessoas que roncam, né, que tem apneia, fala, ai, me dá um susto. Mas isso é coisa séria, porque pode, inclusive, ser aí uma predisposição para um problema cardíaco. Sim, com certeza. Aumento de pressão, casos de depressão também. Há dados também que as pessoas infartam mais durante o sono. Por quê? Porque, na verdade, quando ela não oxigena o pulmão, o coração bate muito mais forte para poder levar sangue com oxigênio para a periferia do corpo. Com isso, por exemplo, o paciente acha que está dormindo, mas o coração dele está praticando uma atividade física. É aí que acontece a maioria dos infartos, que é durante o sono. Então, por isso que tem que pesquisar essa parte da apneia também. Se você não vai ao otorrino há muito tempo, vá. Doutor João Almeida aqui. Tenho pólipos nasais e morro de medo que se tornem malignos. Isso é verdade ou um mito? É a Giovana de Santa Leopoldina. Os pólipos nasais, a grande maioria são benignos, tá? Mas precisa avaliar, porque assim, muita gente vê uma massinha dentro do nariz e acha que é pólipo. Não, isso tem que ser diferenciado. Pólipo em si não é maligno, mas temos que diferenciar para outras doenças que podem sim ser malignas. Como é que se descobre um pólipo nasal? Na própria consulta, nós realizamos um exame que chama-se nasofibroscopia, que nós notamos por dentro da mucosa. Nasofibroscopia. É aquele que enfia um caninho no nariz e vai até lá embaixo? Já fiz esse negócio. Esse mesmo. Tudo bem, gente. Depois não mata, não, tô aqui viva. A gente complementa com exames de imagem, uma tomografia e até mesmo uma ressonância, dependendo de cada caso. Joia. Não se identificou, mas ela diz assim, ou ele, nunca sei se tenho sinusite ou é rinite com I, ou rinite, qual é a diferença? Então, a rinite, ela é um quadro
alérgico que precisa ser tratado com medicação e também ser avaliado para a necessidade de alguma correção de desvio de septo, de carne esponjosa. A sinusite é uma doença infecciosa que pode ser causada por vírus, bactérias e também fungos. Então, a rinite é um quadro alérgico, a sinusite é um quadro infeccioso. Joia. Ana Paula de Uberlândia, ela diz: tenho regularmente quadros alérgicos de rinite, principalmente quando o tempo está seco. Tem algo que pode ser feito como tratamento paliativo, não sendo necessário tomar remédio sempre nessas situações? Olha, o quadro paliativo que a gente orienta é uma higiene ambiental, né, para as pessoas que são alérgicas à poeira, ácaros, manter a casa sempre limpa e arejada e fazer com frequência lavagem nasal com soro fisiológico. Isso ajuda muito, mas temos que, mais uma vez, investigar o caso dela e ver a necessidade e o tipo de tratamento, ser medicamentoso ou ser o tratamento medicamentoso associado à cirurgia. Aqueles remedinhos que pingam no nariz, tem agora um que dizem que é para rinite, eles funcionam? Pode ser usado ou ainda é aquele grande mal de antigamente? Então, o que as pessoas costumam utilizar no seu dia a dia são os vasoconstritores nasais. Esses remédios não são benéficos, principalmente para um quadro de alergia. E muitas vezes as pessoas usam isso cronicamente. O nariz, a mucosa nasal, ela funciona como um meio de absorção muito, muito grande. Tá? É uma via de administração de medicação. Então, esse tipo de medicação não vai só apenas fazer a vasoconstrição nasal, mas também vasocontrair todo os vasos do corpo. Muitas pessoas podem chegar até a infartar com o uso crônico desse tipo de medicação. Olha que perigo, hein, gente? O Diego de Penedo, ele diz assim: é Penedo, mas é Penedo em Alagoas? Que legal. Sangramentos nasais frequentes podem indicar um problema sério de saúde? Excelente pergunta. Precisa sim se preocupar. A grande maioria dos sangramentos, eles são inofensivos. É um vasinho, uma artériazinha que rompe, né? Como a mucosa nasal é muito irrigada por artérias, pode romper um quadro e sangrar. Um quadro de rinite também pode acarretar esse tipo de problema, mas também outros casos, como tumores, também pode causar sangramento. Então, mais uma vez, tem que procurar um especialista para poder fazer uma avaliação mais profunda do quadro. Mesmo que seja esporádico esse sangramento? Mesmo que seja esporádico. Mesmo que seja esporádico, tem que pesquisar, tem que investigar. Joia. Próxima pergunta na tela. Vocês estão participantes hoje, hein? Coisa linda. Elisângela de Itabaiana, no Sergipe. Eu, em uma videolaringoscopia, o otorrino detectou uma faringite. Qual o especialista ideal para o tratamento? O especialista ideal é o otorrinolaringologista, né? Tá? Mas também, muitas vezes, as laringites podem ser causadas por refluxo esofágico, gastroesofágico. Aliás, tem muita gente com refluxo pós-Covid. Sim, e aí indicamos um especialista, que é o gastroenterologista, para avaliar a parte gástrica, para ver como que anda esse quadro. Por conta do refluxo, essa faringite, um gastro. Um gastro. Tá. Vamos lá para a próxima pergunta, da Sandra de Aracuai, em Minas Gerais. Acordo quase todos os dias com um pigarro que me incomoda, principalmente quando tomo água gelada ou água com limão. O que pode ser? Pode acontecer dela estar apresentando uma obstrução nasal e respirando bastante pela boca. Isso pode causar esse tipo de irritação e também investigar causas de refluxo. Eu fico pensando muito nessa coisa do refluxo, porque tem muita gente que nem faz ideia de que pode ser refluxo, né? A gente no porque consultório... a sensação, porque eu já tive, a sensação é de que tem mesmo um catarrinho lá no fundo da garganta, sabe? Que não vai nem volta, né? Isso, fica aquela sensação de algo preso na garganta que a gente chama, que nós chamamos na linguagem médica de globus faríngeo. É aquela sensação do que nem eu tô tendo agora. Exato. Ó, tem água aí, doutor. A Jane de Aracaju diz: tenho rinite. Gente, com I, rinite. Vou pegar no pé agora de vocês pra gente falar tudo bonitinho, certinho, escrever certinho. Fico muito sufocada, espirrando muito e quando chego a hora de dormir fica impossível, pois não consigo respirar. Tenho que passar a noite acordada e sentada, pois se me deitar fica parecendo que vou morrer sem ar. A boca ressecada. Como devo proceder nos exames? Então, ela falou certinho os sintomas que se apresentam no quadro de rinite
que é esse quadro que ela está apresentando. Então, assim, o que ela deve fazer? Procurar um especialista, passar numa avaliação clínica e o próprio especialista vai indicar os exames necessários para ela dar sequência no caso e no tratamento do quadro de rinite dela. E tem que procurar tratamento. Como é que pode viver assim? Isso não é qualidade de vida, né? Tem que dormir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, doutor João Almeida, otorrino, cirurgião da face. Você que está aí pensando em fazer uma cirurgia, uma rinoplastia ou para corrigir um desvio de septo, procure um médico completo, assim como o doutor João Almeida, tá? Ele tá no Instagram, doutor João Almeida, e o telefone de contato é o 11 99223 3497. Muito obrigada e até a próxima. Foi muito bom conversar sobre esse assunto importante. Obrigado. Afinal de contas, a gente precisa respirar, né? E respirar bem.